Bem, turma, hoje nós falaremos um pouquinho sobre John Dewey. Nós vamos entender quem foi esse camaradinha e sobre o que ele pensou. Bem, ele foi filósofo, pedagogo e psicólogo. Nasceu em 1859 em Burlington, cidade do estado americano de Vermont. Ele se graduou em sua cidade natal e passou por algumas universidades. A primeira foi a Universidade de Michigan, passou também pela Universidade de Johns Hopkins e Columbia. A sua formação teve influência direta da sua mãe e das tarefas que ela lhe confiava para que ele desenvolvesse um senso de responsabilidade. Já na academia, na universidade, John Dewey foi influenciado pela teoria da evolução. Essa teoria ela estudava a interação do homem com o meio ambiente e na psicologia, Dewey absorveu a importância da aplicação da metodologia nos estudos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a contribuição de John Dewey para a educação. A contribuição dele é muito relevante. Na passagem do século XIX para o século XX, nós temos aí um processo histórico de transformações industriais na Europa. E para atender às demandas das indústrias, foi preciso desenvolver uma educação que associasse pensamento e prática, e que fosse também capaz de assegurar nessa nova conjuntura da sociedade um consenso social em torno dos valores éticos, morais e culturais da época. Numa vertente progressista da educação, Dewey desenvolve sua teoria, mas ele foi influenciado pelo ideal de liberdade, progresso e democracia do século XX. Logo, Dewey constrói então uma crítica à pedagogia tradicional jesuítica e rebartiana, onde a educação era centrada na instrução, o aluno era apenas o receptor, o livro e o professor eram os detentores e emissores do conhecimento. Percebendo tudo isso, Dewey ele vem propor uma educação nova. Esta educação ela é direcionada para o corpo discente. Aqui, nesse novo conceito de educação, o aluno ele passa a ser o protagonista da história. As experiências e atividades são instrumentos que os preparam para a vida, tirando o aluno da condição de receptor e transformando esse aluno no elemento ativo no processo de aprendizagem. Na construção da escola nova, os experimentos, as atividades, elas devem fazer parte do cotidiano do aluno, pois para Dewey é na ação, nas experiências em sala de aula, que o aluno começa a discernir, a entender a relação existente entre a ação e o conhecimento. Assim, a escola ela se torna um instrumento permanente de reconstrução social. Logo, deixa para trás o conceito tradicionalista de que a função da escola é somente de emitir conteúdos, regras e ideais engessados na sociedade. Dewey ele trata a educação traçando uma análise para entender essa divergência entre o tradicional e o moderno. O progressista, melhor dizendo, onde o tradicional tem o seu foco no professor e a educação progressista tem o seu foco no aluno. Numa visão muito revolucionária, Dewey entende que a educação deve ser voltada para uma prática social. Essa prática tem que ser fundamentada na experiência praticada pelo aluno, que, como consequência, gera uma reação, e essa reação gera uma reflexão nesse aluno,
que gera também uma transformação do meio social. Mas vale acrescentar aqui que Dewey ele não despreza por completo os fundamentos da educação tradicional, de maneira nenhuma. O que ele propõe é um diálogo entre as disciplinas, o professor e as experiências e inferências do aluno, trazendo o que Dewey chama de democracia, que é a participação direta do aluno no processo pedagógico. Em termos práticos, para entendermos o que Dewey propõe, basta entender a construção do conhecimento científico. Isso a gente costuma viver muito dentro das universidades, dentro das academias, que é o professor, ele propõe dentro de uma análise social, dentro do processo educacional, ele propõe para um aluno um problema que desperte nele uma reflexão que o leva a pesquisar, levantar dados, articular uma hipótese de solução, fazer uma experimentação dessa hipótese para então chegar a uma solução. Esse é o processo de construção do conhecimento científico. Então, a proposta de Dewey aqui é fazer da educação um processo de construção desse conhecimento científico, onde o aluno, professor, coleguinhas de sala e todo o corpo escolar sejam participantes nesse processo de produção do conhecimento. E também que eles sejam contribuintes no desenvolvimento da solução do problema proposto. O papel do professor não é fornecer o conhecimento pronto, acabado para o aluno, mas o papel dele, segundo Dewey, é instigar no aluno um desejo de buscar, produzir esse conhecimento científico através da coletividade. No Brasil, Dewey inspirou Anísio Teixeira na formação do projeto da Escola Nova que aconteceu na década de 30. Anísio Teixeira defendeu que a democracia depende do acesso de todos ao ensino. Anísio Teixeira ele também afirmava que só existirá uma democracia no Brasil no dia em que se montar aqui a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Em 1950, Anísio coloca em prática esse seu conceito e as influências deweyianas como fundamento de uma escola. Ele fundou em Salvador o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque, que em sua pedagogia valorizava atividades práticas e o lazer. Segundo Clarice Nunes, professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora da obra do educador, Anísio Teixeira ele revolucionou a educação no Brasil, montando também as bases do sistema de ensino de Brasília. Brasília, que até hoje é destaque entre as redes públicas do país. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o livro didático, esses livros utilizados nas escolas, nas unidades escolares de hoje. Nós vamos analisar as principais diferenças entre os livros usados nas escolas tradicionais e os livros didáticos que sofreram essa influência teórica e metodológica de Dewey. Vamos começar pelos livros tradicionais. Ora, é utilizado ainda hoje os métodos tradicionais? Sem dúvida alguma. Quando você pega um livro didático de algumas escolas hoje, para poder fazer uma análise dos seus conteúdos, é perceptível que o conteúdo existente dentro desses livros
tem resquício e tem como herança esse processo tradicional de ensino. Então, nós vamos começar por esses livros. Os livros didáticos eram ferramentas pedagógicas que tinham como função essencial transferir os conhecimentos através da memorização. Ele divulgava as ciências e a filosofia sem nenhum senso crítico, nem por parte do professor, nem por parte do aluno. É visível hoje nas instituições que têm o ensino de jovens e adultos, perceber que em seus livros tem resquícios, se não a prática real do ensino tradicionalista, onde o aluno aprende a ler e a escrever através desse método tradicional apenas decorando as normas, decorando letras, decorando sílabas, decorando palavras. Então, esses alunos, eles passam a conhecer, mas não têm nenhum senso crítico em torno do conteúdo apresentado. Esses livros, eles divulgam as ciências e a filosofia sem nenhum senso crítico, nem por parte do professor, nem por parte do aluno. Todo o conteúdo era estabelecido, pronto, acabado. O professor apenas repetia o que estava no livro e o aluno absorvia. Essa prática ainda é repetida nos dias de hoje. Já os livros didáticos que sofreram uma influência direta da pedagogia trazem em seu corpo uma estrutura voltada para o incentivo à prática do aluno. Então, nesses livros, o aluno ele é incentivado a fazer experimentos, a praticar o conteúdo aprendido em sala de aula, mas de forma mais dinâmica. Então, a proposta desses livros é contribuir de maneira direta no processo de construção do conhecimento científico, no crescimento intelectual e social do aluno, preparando-o para a vida. Esses livros didáticos têm como característica principal as propostas de experimentos, pesquisas que levam o aluno a produzir de maneira prática e coletiva o conhecimento. Bem, essa foi a nossa contribuição em torno de todo o estudo proposto por Dewey. Lógico que esse é apenas um compilado, um resumo, e nós agradecemos a atenção de todos. Até a próxima aula. Created using Powtoon.